Bem-vindos a mais um episódio do podcast Be Legendary. Hoje estamos a bordo, mas em terra, e estamos com um convidado muito especial. Eu normalmente passo a bola para o convidado aqui nesta altura, mas este eu não vou passar ainda, vou falar um pouco dele. O Marco, além de ser o sócio da B-Coach neste projeto que nós temos, é um grande amigo meu e que se tornou quase família. Aliás, tornou-se família, hoje olho para ele como um irmão. E então decidi trazê-lo ao nosso podcast para ele contar um pouco aquilo que foi a história dele até ele chegar a Portugal. Vocês vão ver que ele tem um sotaque diferente. E também para falarmos daquilo que hoje é um tema extremamente importante nos dias que correm e tendo em conta a situação que estamos a viver a nível não só nacional, mas a nível mundial, a nível económico. Portanto, vamos falar também aqui de finanças, vamos falar de dinheiro, vamos falar de crenças sobre dinheiro. Portanto, fiquem por aí que eu acho que vocês vão gostar deste podcast. Marcão, irmão, bem-vindo. Obrigado. Olha, estamos aqui a bordo e se calhar a gente começa já por aqui. Este barco tem uma história, não é? Tem uma história. Fiz, a primeira travessia assim, internacional vindo desse barco da Holanda. Este barco tem quantos, em pés não, que a gente não vai entender, mas tem quantos metros este barco? 10 metros. 10 metros. Quantas pessoas vieram aqui dentro? 4. 4 durante quantos dias? Durante 32 dias, mas tivemos algumas questões aí no meio do caminho que a viagem se prolongou 2 semanas a mais. O normal seria de 15 a 18 dias, seria a duração da viagem. Okay. Olha, eu quis logo iniciar por aqui porque sei que a vela, sei que a navegação que é algo que é importante para ti. Mas antes da gente ir aí, e até pegando nesta travessia e ligando um pouco com a tua história, como é que chegaste até Portugal a viveres aqui? Estás connosco já aqui há 2 anos? 3? Eu Faz cheguei 3, não é? Final de maio de 2018. 2018, então já vai fazer 3. Tu quando fizeste, e eu lembro que nós falámos isso muitas vezes, tu quando fizeste esta travessia, tu tinhas claro onde é que ias partir, tinhas claro onde é que ias chegar, fizeste um plano, ou seja, eu lembro que tu compraste cartas e baixaste aplicações e tudo mais, portanto, tinhas claro o que é que podia acontecer em termos de marés, em termos de corrente, em termos de vento e por aí vai, mas durante a travessia aconteceram uma série de coisas. Mas nem sempre também na tua vida, e agora voltando um pouco, como é que tu chegaste até aqui, porque tu vens da banca, vens do mercado corporativo, como é que chegaste até ao coaching, como é que chegaste até ao dia de hoje, ao empreendedorismo, a seres um especialista em planeamento e em finanças pessoais? Conta-nos um pouco aí da tua história. Para mim que não vai ser nova, mas para quem nos vê e quem nos escuta vai ser. Perfeito. É interessante você falar isso, porque o empreendedorismo, geralmente as pessoas acham que é um dom, né? Acham que, quando você vê o histórico, acham que é um dom. E o empreendedorismo, na minha vida, ele veio para me dar uma certeza, digamos assim, que eu não tinha no mercado corporativo. Assistindo um pouco a história do meu pai, ou seja, que estava muito bem quando tinha um emprego, e quando estava sem um emprego, as coisas não corriam tão bem assim, eu já cresci com aquele sentimento de que algo precisava ser feito diferente, né? Algo não tinha como seguir ali o caminho que, teoricamente, a minha educação e o ambiente que eu tinha em volta naquele momento, ou seja, eu não tinha, quando eu era mais novo, não tinha ninguém da família que tinha empreendido, digamos assim, com sucesso, que pudesse ter uma referência, e nem tinha amigos próximos, ou seja, a gente convivia com pessoas que também eram funcionários, que também trabalhavam em empresas ou funcionário público, enfim. Então, nasci naquele contexto, digamos assim. E com 19 anos eu comecei a trabalhar muito cedo, e costumo dizer que graças ao QI, mas não foi o coeficiente de inteligência, foi quem indicou, ou seja, meu pai... QI quem indicou, exato, muito bom. Exato. Meu pai tinha um grande amigo, que ele era do mercado corporativo, e esse grande amigo conseguiu me colocar numa posição que, para um jovem de 19 anos sem experiência nenhuma, era totalmente, não tinha sentido ali. E ali já começa a ter que fazer algo diferente. Por quê? Porque a todo momento, ok, você é indicado, mas agora você precisa permanecer naquela indicação, né? Então ali eu já, digamos, tive que desenvolver uma maturidade, assim, que depois para o empreendedorismo fez muito sentido, que era, ok, a todo momento eu preciso provar que eu não estou aqui só porque meu pai indicou, só porque o amigo do meu pai é grande influente aqui, e sim pela capacidade de fazer acontecer, né? Então essa foi a primeira, digamos, o primeiro desafio já muito novo que somou. Isso tinha a ver com o quê? Com a tua necessidade de provar o teu valor, com a tua necessidade de certeza. Lá está, eu quero assegurar que faço bem para quem me indicou e para quem me aceitou, verem que fizeram a escolha certa. Sim, meu pai sempre foi um cara muito rigoroso com relação a resultados, digamos assim, né? Sempre foi um cara que cobrou muito,
E hoje eu olho para trás e falo, sou extremamente grato a essa cobrança, porque foi essa cobrança, foi esse desconforto, até essa disputa de mostrar que sim, né, eu podia fazer e que eu podia, apesar da indicação, podia seguir meu caminho sozinho e principalmente financeiramente ter a independência, né, que eu acho que é o grande, que é como eu vejo a questão financeira hoje, te levar à liberdade de escolha, te levar a liberdade de caminhos, de poder usufruir do que você necessita e não estar cumprindo com algo que alguém já definiu, ou seja, verdadeiramente poder viver o que você escolheu e não a vida que alguém já definiu. E eu acho que quando a gente está nesse automático, né, se pensarmos em termos educacionais, somos sempre moldados para aquilo dali. Olha, você precisa estudar, ser um bom aluno, fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego e esperar a aposentadoria. E na maioria das vezes, ou seja, aproveitar a vida quando você está aposentado. E aí eu acho que entra um pouco a questão da vela, que nunca fez muito sentido essa definição para mim. Curioso então, e só, ou seja, salientar isso que tu apontaste agora, que tu foste procurar, porque normalmente quem não empreende diz, não, eu não vou empreender pelo risco, porque é muito arriscado, eu não sei se vai correr bem. Mas é curioso, e nós falámos disso já várias vezes, que tu empreendes, ou seja, tu arriscas para poderes controlar o risco, para estar o risco no teu controle, ou seja, tu vais para a incerteza para procurares ter a tua certeza sobre a incerteza. Sim. Não é? E é curioso porque em eventos que a gente participa, né, as pessoas olham de fora, quem não sabe a história, e falam, você tem um perfil, né, você tem um perfil de vendas, você tem um perfil de conversar, você tem um perfil de conectar, mas tudo isso na verdade foi desenvolvido. Se eu pegar a minha história, e até uma curiosidade rápida aqui, que depois ficando amigo desse meu chefe do meu primeiro emprego, ele falou, Marco, você foi reprovado você mandava o currículo, você tinha indicação, você tinha, digamos, uma avaliação de quem ia contratar, e aí depois você tinha a chancela do QI, ou seja, que não, faz sentido estar ali. E se fosse só pela minha capacidade técnica da época, com 19 anos, eu não teria entrado para aquela função. Por quê? Porque eu cheguei ali com medo de errar, 19 anos, você não quer se expor muito, e era uma posição muito fechado. Em nenhum momento levantei a mão, em nenhum momento fiz alguma questão, em nenhum momento achei solução para os desafios das dinâmicas que a gente estava fazendo em grupo. E aí depois, curioso que depois ele me deu esse feedback, ele falou, cara, o que fazia mais sentido ainda, o meu desenvolvimento e a minha aprovação, eu falei, efetivamente eu estou aqui porque alguém indicou, porque diante daqueles que não foram selecionados, eu não fui aprovado e entrei, como a gente costuma dizer no Brasil, entrei pela janela, ou seja, então era aquela aprovação ali, que interna, quando você sabe disso, você está sempre buscando arrumar, de certa forma, né, uma justificativa para falar, não, eu mereço, eu tenho capacidade, eu posso estar aqui nessa função, se não só através de uma indicação. Bem, começas a crescer, 19, como é que tu foi desenrolando e qual é o momento em que, porque tu alcançaste um nível de responsabilidade, um nível estável e até muito acima da média para aquilo que era o normal no Brasil, mas chegaste ali um ponto e conta-nos até essa jornada, até esse ponto em que tu decidiste, não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo porque já não estou feliz, isto já não é só a parte financeira, não é só a parte da segurança financeira, mas tenho que fazer algo mais. Acho que o principal de ter trabalhado em banca, né, mais cedo é primeiro o ambiente, né? Então você entender que existe um ambiente, imagina que você sai da faculdade, você tem uma noção do que é dinheiro. E eu trabalhava numa área de cartão de crédito, fraude de cartão de crédito, era uma área que por isso até a indicação, que você, mais do que conhecimento técnico, você precisava ter confiança na pessoa que estava ali fazendo aquela função, e ali eu consegui ter dimensão do que era o dinheiro. Então você acha que 5 mil é muito comparado com o quê? E aí você vê alguém gastando no cartão 50, alguém gastando no cartão, sei lá, o teu sonho de tu ganhar a tua vida inteira, o cara gasta no cartão por mês, por ano, seja o que for. Né? Eu lembro que me chamou muito a atenção quando eu vi uma pessoa comprando um carro, né, comprando um automóvel com cartão, e para mim cartão era, pagava ali à noite, né, o restaurante, alguém compra um carro de luxo. Então, primeiro foi isso, desmistificar que existe um universo no qual eu não conhecia. Ou seja, trouxe-te algo para fora daquilo que era a tua zona de conforto, daquilo que era a tua percepção. Mostrou-te, espera aí, há outro patamar, e se há alguém que chega lá, eu também posso chegar. Eu costumo dizer que elevou a régua. Okay. Né? Eu tinha uma régua ali do sistema universitário, digamos assim, que é aquele estágio, que e essa régua definitivamente ela foi elevada, inclusive com o meu salário para estar ali, ou seja, todos os meus amigos estavam fazendo estágio e eu já estava com o salário de um analista júnior, digamos assim, que já era bem diferenciado. Então esse foi o primeiro. E o segundo era, diante daquele ambiente e do que eu almejava dentro do banco, eu entendi o que eu não queria.
que era estar refém daquele sistema. Então ali, depois fui me tornar profissional nisso, mas num primeiro momento fui entender que, ok, isso é um vício. Né, o que a gente tem, que hoje a gente fala no Brasil como a roda dos ratos, né? Você está ali, você trabalha, ganha muito, gasta muito, e aí a tua roda aumenta, você tem que trabalhar mais, gasta mais, e tua roda aumenta, e você não consegue sair daquele ciclo. Vais aumentando o teu vencimento, mas também vais aumentando o teu nível de vida e o teu custo. Aumentas o vencimento, aumentas o nível de vida e custo. E aí o teu nível de ser refém aumenta também. Claro. Né? Porque é o que eu costumo dizer para os mais novos. Quando a tua roda do rato é pequena, é fácil você abrir mão dela, né? É fácil falar, não quero isso. Mas quando a roda do rato está gigante, não é mais só sobre tu. É sobre o que você proporciona para a sua esposa, para os seus filhos, a escola, as experiências, a viagem, e aí aquilo, para que você possa mudar, fica cada vez mais difícil. Então ali o banco, ele me trouxe isso, ou seja, quando eu olhava 2, 3, 5 níveis acima, não faz sentido chegar ali, não é isso que eu quero. Né? E aí entra a questão do empreendedorismo, que era, ok, como é que eu faço isso? Porque tinha pessoas ali que já tinham essa vertente e conseguiu me esclarecer qual era o caminho. Como é que eu faço para empreender se eu não tenho recurso financeiro, se eu não tenho competência, se eu não tenho habilidade específica? Porque vamos lembrar que isso aqui a gente está falando, eu tenho hoje 43, a gente está falando ali na casa dos seus 20, então não havia como hoje você empreende na internet, o digital, empreender era você tem uma lojinha, não é? A informação, que é você não hoje... conseguia se conectar com alguém que fez, né? Então até para você conseguir ter essa visão era muito mais complexo. E das pessoas ali, o que eles faziam para empreender? Compravam ações. Que era, eu quero ser sócio de negócios que nós acreditamos. E ali começou, porque só voltando um pouco, nessa época eu fazia faculdade de análise de sistemas. E por quê? Porque entrei para a faculdade com 17, entrei para a faculdade não, na verdade com 17 no início, como eu faço aniversário em janeiro, eu fiz o vestibular com 17, sem saber o que eu queria fazer. Como eu queria ser, na época, velejador profissional, eu fiz para uma faculdade de educação física. Na época não tinha agora o sistema centralizado, né? Mas você fazia por faculdade. Para uma faculdade de educação física, para outra eu fiz, acho, biologia, para outra engenharia naval, porque eu achava que ia desenhar barco, e por incrível que pareça, a única que eu passei foi engenharia naval. Hoje, entendendo até o subconsciente, com certeza me dediquei mais àquilo dali. Passei para engenharia naval, só que era segundo semestre. Então eu fiquei um período sem estar estudando e sem estar trabalhando. E foi nesse período que eu comecei a trabalhar, ou seja, foi nesse período que meu pai conseguiu essa vaga ali. E eu fui fazer a análise de sistemas porque quando eu entro para o banco, primeiro, engenharia naval não cabia ali naquele cenário. E as pessoas ali faziam análise de sistema, então meio que o ambiente me moldou e a faculdade foi fazer isso. Então essa foi a grande virada, né? Diante ali do que eu tinha de leitura do banco, ok, o que a questão educacional está me somando aqui, né? E como é que eu faço para não ficar refém dessa fonte de renda? E aí sim foi através, digamos, dos investimentos, foi através da aplicação em ações, vendo aquilo dali como uma possibilidade de empreender. Ou seja, e começas também como autodidata, ou seja, começas a ver o que é que os outros estavam a fazer e começas a investir. Entretanto, as coisas evoluem, começas a investir, começas a ter alguns empreendimentos ainda, estando tu no mercado, ou seja, consegues conciliar a parte empregado com a parte empreendedor. Sim. Aí vem a grande virada, digamos assim, e que também sou muito grato por essa dificuldade, foi ter literalmente quebrado no mercado financeiro. Quebraste, ou seja, faliste. Faliste, exato. Por quê? Porque fiz uma alavancagem, né? O que é a alavancagem? É acreditar, é você colocar o pouco que você tem como garantia de algo maior. Quando você ganha, ótimo, porque você ganhou em cima de algo maior. Quando você perde, o teu pouco vira zero, né? Ou às vezes negativo. E aí, inclusive, é uma das vantagens que eu vejo quando as pessoas falam, né? A questão de comprar ações ou abrir negócios, é que a vantagem do mercado financeiro, mesmo com a alavancagem, é que o máximo que você pode perder é quando você colocou no risco. E quando você empreende num negócio, quando você tem funcionário, quando você tem o governo, você pode perder muito mais, você pode, na verdade, continuar perdendo por muito tempo. Então ali também veio esse aprendizado, ou seja, ok, o que eu errei? E aí eu percebi que a vontade de sair daquele sistema do mundo corporativo me gerou uma ganância que ali foi a perda. Ou seja, como eu via o retorno do mercado financeiro muito positivo, as ações, e ali eu me especializei em derivativos, ou seja, coisas que se alavanca muito mais, eu via que isso com em que ano? Isso a gente está falando, eu estou com 43, ali eu tinha 20, 21... Estamos falando de 20 anos atrás, né? Que foi inclusive quando a Bolsa do Rio de Janeiro teve um problema, e foi o maior, digamos, prejuízo financeiro que eu tive. Estamos a falar no início de 2000, final da década de 90, por aí. É isso.
E numa época que se operava por telefone, né? Então você não... Primeiro, a velocidade era outra, né? Hoje em dia, home broker, você está vendo ali, você pega o seu telemóvel agora, olha ali, você vai ver a atuação, o que está acontecendo. Antes você tinha um operador, fazia contato com alguém, esse alguém realizava as operações, né? Então o que gerava uma capacidade de decisão muito menor do que hoje. Só que o fundamental foi o quê? Como eu entendi aquilo dali como uma fuga, falei, se eu ganho dinheiro aqui, eu saio mais rápido desse sistema corporativo que para mim não faz sentido. Então apliquei tudo. Acelerar. Alavancar, literalmente, exato, e acelerar, né? Não esperar a maturidade suficiente do investimento para entender qual o posicionamento que eu precisava ter, ou seja, e a coisa correu mal. Correu bem mal, e não é só bem mal, Jorge, e aqui é importante, não é só bem mal financeiramente, porque você imagina o seguinte, se você não tem referência de empreendedorismo, se você não tem referência que você pode fazer algo, você pode viver a vida diferente daquele modelo que você criou, e na tua primeira tentativa corre muito mal, o que acontece? Não é para mim. Não é para mim. Não é para mim, eu não nasci para isso, de novo, você não tem as referências, mais do que isso, o ambiente que você convive te aponta o dedo. Estás a ver, achou que era, com as tuas ideias de empreender. Exato. Então, eu acho que e aí se tratando da idade para a maturidade que eu tinha, esse foi o maior desafio, e que de novo o banco me ajudou muito. Porque aí eu tinha como referência pessoas mais velhas e sou extremamente grato a esse, por exemplo, o Luiz Fernando, não sei se algum dia vai assistir aqui, mas eu sou extremamente grato a ele, porque foi ele, esse amigo do meu pai, que me dava muito feedback a respeito disso, né? Você está achando que você perdeu aqui, foi experiência, isso aqui é normal, não é por aqui, é por ali, olha o exemplo desse, me trazia a realidade, como você falou muito bem, como não havia a internet do jeito que há, você não conseguia enxergar. Será que alguém fez isso que eu estou tentando fazer? Né? Essa eu acho que era a grande pergunta, que hoje é muito mais fácil de ser respondida. Né? Então esse foi o grande aprendizado. E aí a vertente financeira, ela começou a fazer muito mais sentido, ou seja, então eu fui fazer, aí me formei, confesso que me formei em análise de sistemas, como a gente brinca no Brasil, que no Brasil se você fizer alguma besteira e for preso, se você tiver nível superior, você fica numa cela especial. E a brincadeira era essa, cara, se forma, mas pelo menos se tiver algo errado, pronto, você já sai ali do negócio mais complexo, enfim, porque já não fazia mais sentido, ou seja, eu tinha me apaixonado por essa questão financeira, tinha me apaixonado literalmente, pela liberdade, tinha me apaixonado pelos números, né, o que aquilo ali poderia proporcionar para a minha vida, e aí fui fazer uma pós-graduação na área de finanças, e todos os possíveis cursos e imaginários cursos de trade, de análise de ações, de valuation, de tudo que pudesse me preparar melhor para uma avaliação do, quando é que eu compro e quando é que eu vendo, né? Porque eu costumo dizer que mais do que você está num bom negócio, tudo é timing, né? Se a gente parar para pensar, talvez se a gente tivesse conversado há 15 anos atrás, se a gente tivesse a oportunidade de comprar a Kodak, imagina comprar a Kodak, quem é a Kodak hoje? Né? Você não queria nem dado, porque você vai pegar um histórico da Kodak. Então, mais do que um bom negócio, é o timing que você está nesse negócio, né? E aquilo para mim fez muito sentido. Então, avaliar, está na hora de entrar, está na hora de como a gente carregar a posição, está na hora de sair da posição, o que eu preciso diversificar, qual é o segmento que eu preciso estar de acordo com o que vai acontecer com o meu país, de acordo com o que vai acontecer com o que eu estou posicionado, enfim, isso fez muito sentido nesse período. Há ali uma parte em que estás só na parte financeira, mas depois começas a empreender em outras áreas. Como é que isso surge? Surge desse aprendizado do que, olha, a solução, e aí você já estou muito mais maduro até com todos os treinamentos que vem fazendo, e com o aprendizado na prática, eu acho que não existe melhor aprendizado do que quando você tem uma perda financeira, você aprende demais com aquilo dali, é forçado aquele aprendizado, porque vai no teu emocional, vai no teu ego, enfim, é muito mais intenso, e ali eu entendi que, eu preciso diversificar. Então, eu continuo no mercado corporativo, então teoricamente eu tenho aqui a tração que eu preciso para as coisas acontecerem. E a tua segurança, né? E a relativa segurança, porque aí a segurança ela é em termos, né? Porque se algo corre mal, você tem ali uma rescisão, algo assim, mas dentro daquela roda que você criou de família, de filhos, de consumo, ela impacta diretamente. E entendia que tem a vertente aqui, ou seja, eu posso ser sócio de empresas no qual eu não tenho gestão, ou seja, ações. E outra, aqui eu tenho gestão. E é engraçado porque a primeira oportunidade, um amigo
tinha uma oportunidade, como eu costumo sempre dizer, né? Você ter alguma coisa, você precisa de uma oportunidade, você precisa de tempo ou você precisa de dinheiro. Uma dessas três coisas são necessárias para que você aproveite. No caso, ele tinha oportunidade, só que ele não tinha o dinheiro todo. E como eu, no próprio mercado corporativo, ali eu já estava na empresa de telefonia, ou seja, já tinha feito uma migração, digamos assim, do banco, e levei essa linha do múltiplas fontes de renda, de investimento em ações, coisas que na empresa de telefonia as pessoas não tinham essa ideia, essa leitura, eu meio que estava como referência de algo, pô, peraí, o Marco faz algo, além disso daqui, faz algo que multiplica, ou seja, todo mundo ganhava igual, por que eu consigo fazer certas coisas, o outro não? Porque daquilo dali eu consigo poupar parte essa que eu consigo fazer uma alavancagem, e essa alavancagem me dá um retorno que só o meu salário não me dá. E assistindo aquilo dali, ele me fez o convite, olha, eu tenho uma oportunidade, é uma oportunidade boa, só que eu não tenho dinheiro todo. Né? Faz sentido, quer entrar? E pronto, e ali começou, digamos, ok, sentiu o estalo, o gostinho de ter um negócio onde você tivesse um pouco de gestão. Não tinha gestão completa, porque eu entrava como investidor pela parte dele, né? Então nem foi algo extremamente de confiança, ou seja, nem no contrato social da empresa eu estava, mas já deu aquele de, ok, aqui a minha opinião vale mais do que quando você está com uma ação da Apple, que quem és tu para falar algo, ou seja, você só está seguindo o que está acontecendo. Né? Então essa foi a virada de chave. Ou seja, começas a empreender em várias áreas. Alguns dos negócios correram muito bem, outros correram não muito mal, mas muito menos bem. Sim. Não é? E onde é que, ou seja, nós encontramos em 2015, tu aí estavas com um negócio que na altura estava a correr bem, mas depois correu menos bem. E o que é que o coaching veio trazer? Porque nessa altura tu já não estavas no mercado corporativo, já tinhas saído há... Eu saí do mercado corporativo, eu saí do mercado corporativo em 2013, só que eu ainda fiquei, estava num projeto que era para ser entregue na Copa do Mundo do Brasil, e que era meio de 2014, então eu fiquei num acordo, digamos assim, até a entrega disso, então me estendi ali até junho de 2014. Ok. Então, quando a gente se conhece no Rio, tu já estavas com o teu projeto de planeamento financeiro e de finanças. E o que é que foi diferente quando tu entras em contacto com a área do coaching, com a área do desenvolvimento pessoal? O que é que te trouxe de diferente? Porque eu lembro-me, e quero que tu fales disso, lembro-me de ti muito virado ainda para a segurança, muito regras, muito sim, não, muito binário, 1-0. E o que é que mudou? A minha formação foi essa, né, Jorge? A minha formação, se parar para pensar, analista de sistema e depois financeira, 0 de humanas, 0 de emoções, 0. Hoje se fala, sim, né? não, verdade, exato, falso, positivo, os negativo. números falam por si só, não tem emoção, enfim. Hoje você vê produtos aí que conectam, e foi o que eu busquei, mas você não tinha isso naquela época. E quando eu saí em 2014, foi o quê? Que em 2013, quando há essa conversa para sair, aconteceram duas coisas. Primeiro, a minha renda dentro do mercado corporativo na época, ela tinha um adicional, porque tinha um plantão, que você precisava ficar de plantão e tal, ela tinha um adicional que, com uma fusão das empresas, esse adicional ia ser retirado. E esse adicional, eu trabalhei 12 anos dentro dessa empresa, esse adicional eu tive por 11 anos. Então aquilo já estava incorporado, a minha vida já não dava mais, olha, você tem um adicional aqui que vai tirar, eu nem lembro como é que é sem isso aqui. Ou seja, de novo, a roda dos ratos já estava dentro. Já tinhas um custo que estava... Exato, aquele adicional. E quando eu tenho essa visão de que, olha, o adicional vai sair, né, ok, então até que ponto agora a minha energia, ela precisa estar no meu negócio, porque esse negócio do planeamento, ele surge não de algo que eu via, mas do que as pessoas viam em mim. Ok, como é que o Marco faz para ganhar, se todo mundo ganha 5, se todo mundo ganha 10, se todo mundo ganha 15, como é que ele faz para ter mais com esses 15, ou para ter mais com esses 10, para ter mais com esses 5? Então as coisas foram surgindo. Então eu costumo dizer que o escritório ele foi formado pelos clientes. As pessoas começaram a procurar e tendo eu enxergando um gap de pessoas do mesmo nível, que você vai no banco, o cara te trata como um número, né? Você vai na banca, é um número como outro qualquer, não há algo personalizado. Eu entendi, ok, tem um espaço para personalizar, tem um espaço para eu sentar e entender, Jorge, ok, como é que é teu perfil, o que você está buscando com recurso, como é que são os seus ganhos, onde é que estão os seus gargalos, e desenvolver um plano focado naquilo dali.
E aquilo foi acontecendo em paralelo. Quando eu vejo essa questão da renda, eu falo, ok, até que ponto eu não poderia estar agora aqui hoje, 11h25, fazendo uma gravação, porque tenho que cumprir o tempo dentro do mercado corporativo, até que ponto aquilo dali atrapalharia o meu negócio e tomo a decisão de sair. Só que quando eu tomo a decisão de sair, vem inconscientemente aquela lá do 19, 20 anos. Você está abandonando um negócio, que é o que eu costumo dizer para quem faz transição de carreira. Quando você é mandado embora, alguém resolveu o problema para você. Né? Ou seja, você não teve opção. Agora, quando sai de ti isso daí, então primeiro teve que ter um alinhamento interno muito grande, né? Com a minha família, de falar, olha... E tu já eras pai, não é? Sim, já eras pai. Sim. O Filipe tinha aqui. O Filipe, a gente está falando de 2014, o Filipe tem 9, então eu lembro que a Júlia era praticamente recém-nascida, e a diferença deles é 1 ano e 10 meses, então o Filipe tinha um pouquinho mais. Então primeiro era isso, né? Falar, olha, eu criei toda uma estrutura aqui, pode ser que dê errado. Pode ser que estamos buscando algo maior, mas pode ser que dê errado. Então, o primeiro apontamento foi o quê? E aí, respondendo a tua pergunta, a questão do número, né? Foi sempre número, foi falar, eu preciso chegar no número do mercado corporativo com o meu negócio. E eu vou fazer o que precisa ser feito para isso acontecer. Para não correr... a roda do rato continuar rodando. E falar, e eu não ter o impacto na minha família de uma decisão minha que pode ser errada. Né? Então, esse foi a primeira linha. E as coisas correram bem, o escritório prosperou. E aí quando eu cruzo com 2015, eu estava num momento que era o quê? De extrema prosperidade do escritório, mas onde eu me colocava várias vezes em xeque sobre eu não estou feliz. E o que se passa? Minha vida inteira eu quis ter o meu negócio, minha vida inteira eu quis ter liberdade, minha vida inteira eu quis ter o dinheiro como capacidade de decisão e escolha, e não ser refém dele. Isso está acontecendo e por que eu não estou feliz? E aí eu entendi que meus filhos eram pequenos e para prosperar, né, de novo, a internet não era o que é hoje, eu tinha que estar sempre viajando, e o Brasil como um país continental, você imagina cada viagem, 5, 6 horas, tinha que ir no Nordeste, tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para o Sul, porque visitar clientes, né, fazer com que o negócio no escritório funcionasse, e ali eu entendi que, ok, tem algo errado, porque eu cheguei no número maior da expectativa. A roda dos ratos aumenta, porque você quer proporcionar, naturalmente, você quer proporcionar algo superior ao que você proporcionava, e não estava feliz. E aí é quando eu cruzo com o coaching, porque onde é que esse problema está onde? Esse problema é meu? Esse problema é universal? Porque como eu só lidava com pessoas de números, aquilo ali, cara, você está ficando louco, assim, não teve nem ninguém que falou, você precisa procurar um psicólogo. Não, eu falei, cara, você está louco, a gente está ganhando bem, está prosperando, está melhorando, está infeliz com o quê? E aí internamente aquilo era bem angustiante, né? E há um momento que é a virada de chave, não é? Que é aquele momento que tu vens um dia para casa ou estás a ir, já não me recordo, e que... O importante, assim, né, eu deixei meu filho, porque o que acontecia? Eu deixava meu filho na creche e nunca tinha ido buscar. A creche era próximo de casa, então antes de ir para o escritório eu deixava ele ir buscar. E a minha esposa Gabriela, sempre ela que pegava. E ele, como a Júlia era pequena, ele meio que criou a leitura de... A Júlia nessa época não estava indo, ok, eu vou para a creche, eu me afasto do que eu gosto, ou seja, pô, minha irmã está lá com o centro de atenções e alguém me salva no final do dia, que era a mãe, né, que era a Gabriela. Então, quando eu fui buscar, e totalmente despretensioso, né, com esse retorno, eu pego e falo, pô, pai, sabia que hoje é o dia mais feliz da minha vida? Aí eu falei, mesmo? O que aconteceu na creche? Achando que era alguma brincadeira. Ele, pá, hoje foi o primeiro dia que você veio me buscar. Ali você rever, né, o que eu estou fazendo, qual é o caminho que eu estou traçando, porque tendo a família como a minha base, ou seja, como o meu norte ali do que eu entendo que seja importante, eu estou sendo até mal interpretado, né, a leitura estou sendo mal interpretado do que eu estou fazendo. Então ali veio a questão de, ok, a gestão do tempo, né, a liberdade, a associação da liberdade com a prosperidade, como é que eu faço esse mix para que isso fosse possível, enfim, e conseguir implementar isso dentro de casa. E aí o coaching chega nesse momento, né, onde eu assisto uma palestra tua, também totalmente despretensioso, ou seja, era um negócio que não era muito bem visto no mercado, o coach, todo mundo é coach, só fala coach. Eu vou lá assistir uma palestra, me conecto pelo teu histórico, que na minha cabeça ali, né, como gestor, como números, como mais um cara com humanês, né? E eu falo, caramba, peraí,
Então, dá para ter um mix, né? Você não precisa, uma coisa não invalida a outra. Você pode ser humano, você pode estar pensando em sentimentos, você pode, ao mesmo tempo que você é um cara pragmático, com resultado, com número. Então, aquilo para mim ali foi o divisor de águas, realmente. A gente conhece aí, em 2015, e tu tiveste algo que eu conto muitas vezes, que foi não só o impacto que aquela palestra teve em ti, mas foi algo completamente insano, porque a palestra, salvo erro, foi sábado ou foi domingo, já nem me recordo. Foi sábado. E na segunda-feira começávamos uma certificação. E tu, do nada, foste para a certificação, fizeste a certificação, e eu lembro-me depois, no último dia, já no último dia e durante o nosso mentoring, tu ainda mantinhas ali a tua caixa, embora já estivesses a abrir, mas ainda estavas, que eu lembro no nosso mentoring, tu, ok, então mas eu vou fazer isto, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, depois chego ao 5, mudo ao 6, depois sou-me 7, 8, 9, ou seja, tinhas tudo muito planeado, muito sistematizado. Certeza, quando é que começas aí, e através do coaching, quando é que começas a abrir mais essa necessidade de certeza? O que é que o coaching te traz nesse sentido? Eu, assim, a palestra que mais me chama a atenção, quando você conta a tua história, eu achei que aquilo ali tivesse passado 10 anos, né? E em 2015 a gente estava falando, acho que aquela foi a primeira palestra que você fez quando voltou. Então aquilo me impressionou, né? Como é que você pode estar aqui, como é que você pode estar servindo pessoas, como é que você pode estar inspirando pessoas com tão pouco tempo, digamos, daquela ferida, e aquilo me impressionou. E aí, querendo ou não, qualquer questionamento que você faça, você fala, ok, mas funciona, porque se ele está conseguindo fazer, isso funciona. Então acho que o primeiro foi acreditar no processo. Vai falar, ó, existe um processo esse que alguém fez, alguém que eu me identificava com um perfil, né, um perfil de gestor, um perfil de negócios, um perfil que não fosse tão só para o lado humano, e que funcionou. Então essa foi, eu acho que o divisor, digamos assim, de água você acredita ou não no processo, você tem ou não referência de pessoas que possam fazer. Só que quando você começa a fazer contigo, de novo, você volta para o teu ambiente, né? Então, quando a gente fiz a certificação e, num primeiro momento, queria certificação para entender como é que eu fazia a expansão lá do escritório de planejamento, de planeamento, com propósito, ou seja, sendo feliz, né? Só que quando você começa, durante a certificação, eu vi que tinha muito mais a ver comigo do que com o meu negócio. Então, há essa evolução. Só que quando você volta para o dia a dia, você se depara com os clientes, né? E durante a certificação tem ali aquele período de teste, onde você tem que fazer, digamos, as suas ações e ir te passando o que está correndo para que você possa ir fazendo o feedback e a melhoria constante. Eu estava com um cliente que era o cliente que eu estava acostumado a falar. Não era um negócio novo, né? Então, meio que a identidade do Marco ficava dividida entre, ok, eu entendi que isso aqui é possível, mas eu venci nisso daqui. Aquilo ali eu ainda não tenho certeza absoluta. Eu já sei que alguém pode vencer, mas não sei se sou eu. Então eu acho que foi literalmente uma migração e por isso escolhi fazer a mentoria, porque eu acho que precisava beber um pouco mais desse ambiente, né, do que como é que as coisas eram feitas, não só da maneira binária, como era a minha maneira de pensar. E aí sim, e aí as coisas evoluíram, e aí a grande questão que eu vejo é que eu me antecipei um pouco a isso, e vendo agora alguns players de mercado que acompanho, como todos eles vieram para essa vertente, que eu entendi que a questão financeira, isso me somou demais, que a questão financeira não tem a ver com número, não tem a ver com possibilidade, não tem a ver com habilidade e competência. Tudo isso é desenvolvido. Tem a ver com mentalidade e comportamento. Então, com psicologia, né? O coaching, ele foi ali que o jogo mudou. Né? Foi ali que o jogo mudou. Porque aí, efetivamente, eu entendi. Primeiro que meus clientes começaram a ter muito mais resultado. Ou seja, começaste a aplicar o coaching no planeamento financeiro que já fazias. Planeamento financeiro. E aí, hoje, muito se fala, né, de propósito de vida, mas você falar isso em 2015 era um negócio, pô, esse gajo tá virando o quê, né, monge budista, ainda mais no mercado financeiro, é um negócio... Sim. Então, não fazia sentido, não fazia nenhum. Então essa foi o grande diferencial, né, ter gerado, porque aí retroalimenta algo que eu falei, ok, agora eu entendi a engrenagem. Eu tinha uma engrenagem que estava girando, e que, se calhar, ela podia ficar maior com essa questão do coach. Mas eu não entendia onde é que essa peça entrava. Quando ela entrou, a engrenagem entra e essa engrenagem transborda para a questão pessoal. Então não era mais só profissional, ou seja, o próprio trabalho passa a ser ter mais propósito, o próprio resultado dos clientes, os feedbacks passam a ser muito mais diferentes, ninguém mais está te dando feedback porque acertou no investimento, está te dando feedback porque mudou a vida.
Tá te dando feedback porque o filho que nunca tinha falado alguma coisa falou, e agora o relacionamento, enfim, coisas começaram a transbordar dessa engrenagem, e aí passou a fazer muito mais sentido. Isso foi em 2015 e um ano e pouco depois, porque foi em 2015, eu não me recordo, junho, talvez. Foi meio de 2015, foi meio de 2015. E em 16 eu desafio-te para iniciarmos o nosso projeto B-Coach Brasil, e quando ninguém acreditava, ou seja, em plenos Jogos Olímpicos, nós fazemos a primeira certificação do nosso projeto lá. Como é que foi e de que forma é que o teu passado, lá está, se calhar financeiro, para poderes ter uma análise e empreendedor, fez a diferença naquilo que depois nós começámos a construir até aí, e depois fazendo um fast forward para a frente, te levou em 2018 a tomares a decisão também, e como é que tomaste essa decisão de te mudares para cá? Eu tenho um conceito que eu gosto, que depois fazendo uma analogia até, né, durante a pandemia ali, algumas coisas que se leva à reflexão, e eu falei, pô, acho que esse conceito veio do meu avô. Meu avô foi militar, e militar numa época no Brasil, que o Brasil não se metia em absolutamente nada de guerra, era inimaginável alguma guerra e tal. E ele tinha um conceito do esteja pronto, né, que eu trouxe essa definição do esteja pronto, ele não usava essa frase, mas ele sempre colocava que como militar você tem que estar pronto para qualquer momento, uma guerra, então por mais que você esteja aqui, né, e cumprindo, digamos, tabela, ou seja, você está aqui, não tem nada, você vai cumprir aquele teu período e depois vai viver a tua vida, mas faça o que precisa ser feito para se acontecer algo, e ele dizia que isso fez ele sobreviver à guerra. Porque quando fez, aí tem inúmeras histórias de situações que não estava acostumado, ou seja, desde do transporte das pessoas de navio para onde seria, as pessoas passaram mal e dali mesmo já o negócio já correu mal, estar pronto naquele momento fez ele sobreviver. Então, de alguma forma, isso fez sempre sentido, e só voltando rapidamente aqui, mas meu outro avô, como era policial, e eram as duas referências que eu tinha, porque meu pai trabalhava muito, então a formação ali, quando miúdo, era sempre com os meus avós. Também, né, porque o policial, se você não estiver pronto, imagina, um policial no Brasil, se você não estiver pronto, algo pode correr mal. Então eu sempre incorporei isso. E aí, o que isso tem a ver com esse convite? Eu lembro que no nosso processo de mentoria, a nossa última sessão, você estava complicado ali de agenda, era um mês de dezembro, que o negócio já naturalmente é um mês de festas, né, um mês que é mais complicado. Ele falou, Marco, eu consigo fazer a sessão dia 1º. E eu estava no Réveillon fora, eu estava em Florianópolis na época, e as pessoas que estavam ali, quando eu falei, não, tem uma sessão dia 1º, dia 1º está todo mundo curando a ressaca do dia 31, né? Então, eu não sei, né, mas eu acho que ali veio também a tua leitura de falar, pô, peraí, há um compromisso com fazer acontecer, né, de topar fazer uma sessão dia 1º, que isso naturalmente vai transbordando para todas as demais coisas. Não acredito que você gostaria de botar o teu negócio que já funcionava em Portugal para funcionar num outro país como uma aventura, né? Você tem um nome a zelar. Então a primeira coisa para aceitar o desafio era, eu acho que ali eu estava pronto. Estava pronto em termos de competências e habilidades, porque tinha feito a certificação, sabia o que era o produto, e hoje a gente tem isso a todo momento, a gente fala nosso negócio, né? Ou seja, nós sermos o nosso primeiro cliente, né? Nós sermos a transformação que a gente está, digamos, partilhando que é possível. Estava pronto financeiramente, porque estava num momento da vida que, ok, entendo, né, como o retorno, ele vem de um plantio. Então, hoje também, né, e a maioria das pessoas que perdem dinheiro com isso é porque querem um retorno rápido, não dão tempo de maturar, não fazem a análise se aquilo dali, ok, estou plantando no lugar certo, estou plantando o que eu quero colher, né? Tem muita gente plantando, digamos, batata e quer colher feijão, definitivamente não é aquilo dali. Então, acho que todo esse contexto me permitiu, confesso que depois, na realidade, quando vi ali, digamos, a Olimpíada acontecendo ao mesmo momento que a gente estava fazendo a certificação, mas me permitiu ter a certeza que ia correr bem, né? Que eu poderia sim trazer alguém referência, trazer alguém internacional para proporcionar para pessoas que não teriam acesso àquilo se eu não tivesse essa predisposição, e foi aquilo dali que me apeguei para fazer acontecer. Eu não sei se você lembra disso, mas foi um negócio engraçado. Teve um dia no meio da certificação que a gente chegou no hotel e o hotel estava fechado, não sei se você lembra, né? Não podia entrar, porque estava tendo uma prova de ciclismo. Né? E eu fui revoltado no cara da organização, falei, cara, tu tá louco, tô fazendo uma certificação, trouxe um cara internacional para cá. Aí, meu amigo, isso aqui é prova de ciclismo da Olimpíada. Tipo assim, quem és tu para... Mas é porque... do cara internacional. Exato, você tá tão focado, né?
em fazer aquilo dali acontecer, você está tão focado em proporcionar para as pessoas, e isso é um negócio que eu tenho muito para mim, eu valorizo muito as pessoas que acreditaram quando eu era pequeno, muito, e tenho eles porque depois que você fica grande, né, depois que você tem autoridade, depois que você tem... É fácil você ter ali, não estou nem entrando na questão do bajulador, mas de pessoas que, é fácil me conectar. Sim. Mas aquela primeira turma foi uma turma marcante, porque foi ali que, sim, é possível. Além da turma, a tua satisfação de é possível ampliarmos, é possível fazermos, né? Então qualquer crença que pudesse ter ali de, isso não vai correr bem, o Jorge está acostumado com um patamar que não é o patamar que a gente está fazendo, não, né? A gente tinha a preocupação de botar onde tinha que ser. Eu acho que aquilo ali foi o divisor de águas. 2 anos, 2018, vens a Portugal, 2018 não, 2017. Eu vim em 2017, né? Final de 2017 vens cá fazer a passagem de ano e quando voltas, passado um mês, ligas-me. Eu lembro-te tu muito, Jorge, Jorgeão, tal, queria falar aqui uma coisa, cara, eu lembro-te tu muito... Isso é engraçado porque se a gente pensar, né, que em novembro e 3 meses para estar outubro e setembro, você tava no Rio... Sim, eu tive 3 meses lá contigo, exatamente. E o nosso projeto era o quê? Ok, Jorge vai vir pro Brasil para fazer... A ideia, né, naquele momento era 6 meses lá, 6 meses cá. Era o contrário, 3 meses, né? 3 meses, sim. Então, digamos, o meu desconforto de falar, não, eu quero mudar o que a gente combinou, em vez de você vir, eu ir, era um negócio que não era tão simples assim. Essa mudança, assim, de certa forma, foi, digamos, bem simples. Por quê? Primeiro, em 2017 eu venho cá, não conheço Portugal e me apaixonei, foi literalmente, não conhecia Portugal e me apaixonei, foi amor à primeira vista, digamos assim. E aí volto com essa... como é que é isso, né? Ou seja, a gente está com um projeto de expansão, ao mesmo tempo digital já era algo muito mais dentro da nossa realidade, não que tivesse desenvolvido, até por uma deficiência nossa, das coisas correrem bem no físico, não dava tanta atenção ao digital, mas era algo possível, né? Não era mais aquele negócio, não, isso aqui é impossível de ser feito. E aí eu volto em 2018, falo, ok, então é um projeto de 1 ano, né? Um projeto de 1 ano, tinham várias coisas envolvidas, até a quantidade de coisas que eu tinha no Brasil que teria que resolver para fazer essa movimentação não eram poucas, a quantidade de coisas que eu era pegado no Brasil, né, a questão da vela, a questão do clube, a questão do barco, a questão de tudo que ia ter que se desfazer e que até então não sabia como é que isso ia correr aqui, né, então era toda digamos, uma aventura, né, você não tem a certeza. As crianças na escola, ou seja, a adaptação das crianças, estavam bem adaptadas lá, estudavam onde que iam, enfim, tudo isso deixava o projeto com uma maturação, digamos, de 1 ano. Só que em fevereiro resolve o problema para mim, né? Que em fevereiro eu saio do escritório e tenho uma arma apontada para a cabeça para roubarem a minha moto e ali, eu confesso que não sei quanto tempo demorou, 3 segundos, 7 segundos, 10, mas para mim ali passou a minha vida, né? Passou a vida dizendo, olha, tudo isso que você está contabilizando, tudo isso que você está dando importância, se aquele jovem tivesse apertado o gatilho, não estaria aqui para contar. E aí é engraçado, né? Como se você pensar racionalmente, nada mudou. Eram os mesmos desafios, eram as mesmas coisas, mas emocionalmente ali, aquele dia, eu cheguei em casa, não é isso, né? Tive a chance de sobreviver, nada acontecer, e a partir daí, vamos amanhã. E aí o amanhã virou final de maio. Então e eu lembro que a gente tinha uma certificação em maio lá, né? Então as coisas meio que foram em paralelas, porque eu precisava estruturar as questões aqui em Portugal para poder vir com relação à vista, ao mesmo tempo estruturar para que a certificação corresse bem, para que quem tivesse envolvido naquilo não tem nada a ver com isso, com a minha mudança, né? Então não ter impacto. E foi um ano, 2018 foi um ano como se fossem 5 anos em um, né? Porque realmente as coisas aceleraram muito para que desse para fazer tudo isso com a tranquilidade, se é que a gente pode chamar assim, com a tranquilidade de chegar do outro lado sem ter tido nenhuma perda significativa, a não ser a questão material, né? Mas das crianças estarem adaptadas, de vir num momento de escola que para eles fazia sentido, para os nossos negócios também não ter impacto e a gente conseguir arcar com os compromissos, enfim, foi um ano diferenciado. Olha, de que forma é que, e agora já linkando aqui um pouco, ou seja, estás cá há 2 anos, alavancámos o nosso projeto cá, crescemos a nível digital,
A parte de finanças também foi uma adaptação, não é? Porque tu vens de um outro mercado, vens de um local e de um país onde tu já tinhas os teus clientes, onde tu já tinhas a tua notoriedade, onde tu já tinhas a tua autoridade e começaste a criá-la cá. Em termos, e agora voltando aqui atrás, as coisas também este ano, nós tínhamos um plano, também tínhamos uma visão, não só em termos pessoais, mas acima de tudo também em termos profissionais. Covid veio trazer uma nova realidade e agora linkando aqui com a parte financeira e até utilizando aqui o teu expertise, porque garantidamente que há pessoas lá em casa que neste momento, lá em casa, no carro, onde quer que vocês nos ouçam agora ou vejam, que estão a passar situações financeiras menos boas, não é? E há claramente aí uma situação, e tu falas isso muito quando temos workshops, quando temos webinários, quando temos palestras onde abordamos a parte financeira, que há algo que é básico que nós descuramos, que é primeiro criar aquele balde da segurança ou aquele número que nós dizemos, ok, olha, se acontecer algo eu tenho aqui uma garantia que me dá 3 meses, 6 meses. Fala-nos um pouco aí em termos desta crise e como é que nós podemos lidar e quais são os passos, o que é que nós podemos começar a fazer, até para quem lá está em casa, mais uma vez, quem nos ouve e vê, poder também tirar aqui algum valor, não só em termos da tua história, mas também em termos técnicos que possa aplicar nas suas finanças. Jorge, eu acho que o fundamental, primeiro, é a questão da autorresponsabilidade, né? E por que eu fico, digamos, feliz com o que aconteceu lá quando eu tinha 19, 20 anos, porque ali houve uma fraude na Bolsa do Rio de Janeiro e a perda foi a partir disso. Tanto que depois a Bolsa unificou e hoje já nem existe mais. E muitos do que operavam ali culparam a fraude, né? Então a questão financeira, que alguns mudaram ou não, mas estão apegados até hoje a fraude. E o aprendizado que eu tive não devia estar com todos os ovos na mesma cesta, né, não devia estar alavancado, e a fraude só potenciou, digamos assim. Era algo que não controlava. Algo que eu não controlava. E quando a gente traz isso para a pandemia e nas inúmeras, digamos, oportunidades que tive de colocar essa questão financeira até para acalmar as pessoas e dar uma visão do que se passava, quando você analisa friamente, a pandemia foi só aquela fraude. Ou seja, ela só demonstrou algo que as pessoas já não faziam, que é a minha roda dos ratos está no limite, né? Eu não conto que algo pode acontecer, eu não conto que meu emprego pode correr mal, ou que a minha empresa pode acontecer, ou que meu negócio pode morrer, ou que o governo pode alterar uma tributação. Eu não conto com nada disso, né? Então eu acho que antes de mais é a autorresponsabilidade. Por quê? Porque a autorresponsabilidade é que vai fazer com que você tenha consciência do que precisa ser feito. Uhum. Porque mais do que o externo, eu preciso começar por mim. Então é claro, né, que se você... eu sou um empreendedor e nasço num país que o empreendedorismo ele é motivado e que o governo não te tributa tanto. A tua possibilidade, né, de prosperar, ela é maior do que... Mas ela não quer dizer que é única, né? Você tem pessoas prosperando, qualquer outro país aí que você tem pessoas prosperando lá. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Até que ponto eu estou passando para outra responsabilidade que era minha de ter feito, digamos assim, um colchão de emergência. E aí a gente entra no segundo passo, que é, antes de pensar em qualquer coisa de investimento, antes de pensar em qualquer coisa de multiplicação, eu preciso ter uma defesa exatamente para se algo correr mal. Ou seja, teres ali a tua segurança, que é aquilo que se diz, e há aquelas que é teres pelo menos ou 3 meses. Isso depende muito, do né? Teu custo, ou 6, ou 1 ano, ou 2 anos. Exato. Isso depende do perfil, isso depende da tua capacidade de entrada, isso depende da tua capacidade de se reinventar, né? Então, mas é isso, né? De 3 a 12 seria essa questão. E se a gente pensar em termos de 3, o que precisa ser feito para ter 3 anos, é muito pouco para as pessoas estarem como ficaram na pandemia. Né? Que num primeiro momento imaginava-se que é 1 mês, é 2 meses. 3 anos ou 3 meses? 3 meses, desculpa. 3 meses. É muito pouco que você precisa fazer, é muito pouco. Isso, só dar-te aqui acho que eu não tinha dito isso, isso foi uma coisa que eu aprendi contigo, porque, lá está, eu também, pela minha história de vida e pela minha apetência, pela incerteza, eu fui sempre muito, e tive sorte, nunca tive, a não ser depois em 2013, 2014, mas até essa data, as coisas sempre fluíram. Portanto, o máximo que tinha era 3 meses. O máximo que tinha era 3 meses. E depois, lá está, de nos conhecermos, eu hoje tenho 2 anos.
Eu hoje consegui fazer, e isto foi há muito pouco tempo, e lembra-se, nós falámos isso, Sim, Marco, sim, olha, sim. agora vou juntar aqui este valor, porque eu entendi isso mesmo, não, eu não posso continuar mais assim, até porque se quer ir para o próximo nível financeiro, Sim. tem que fazer algo na diferente. base, Exato. não é? Exato. Portanto, E você vê como é que isso... Olha a tua tranquilidade hoje para pensar em qualquer coisa, né? Sem, como a gente brinca, o jargão do mercado, sem estar vendendo almoço para comprar jantar. Que Exato. É o que acontece quando você não tem essa proteção. Né? Então, muito mais do que estar preocupado. E eu falo isso porque uma das perguntas que eu mais recebo através de rede social é aonde investir? Marco, o que eu invisto aqui? Como é que eu faço isso? Como é que como? Ok. E é muita receita do bolo. Receita do bolo. Primeiro, né, que não existe, esse é o grande gap, eu acho que dos bancos, e se isso não for alterado, a gente vai ver aí no horizonte de 5 anos, ou eles fazem alguma coisa ou vai acabar, ninguém vai mais se consultar com relação a banco, já não deveria estar fazendo há muito tempo, mas isso nos próximos 5 vai ser alavancado, que é o quê? Isso precisa ser personalizado. Né? Então eu falar que você precisa ter 3 meses, você precisa ser 6 meses, você precisa ser 12, seria totalmente leviano sem saber quem és tu. Né? Quem está do outro lado, qual é a capacidade de adaptação e de geração de receita. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você faz um investimento, você tem um tempo de maturação. E não pode haver maturação para o que é emergencial. A emergência ela não te avisa. Né? Olha, vai acontecer aqui, você vai ter que... Não. Então você precisa ter a tua parte emergencial com o que a gente chama de liquidez, né, que é a velocidade daquilo chegar na tua mão, o recurso financeiro, para fazer o que você precisa fazer, totalmente diferente do investimento que você pode ter para 5, 10 anos. Né? Então essa é a... Mas como é vendido, né, eu acho que as pessoas ficam tão insatisfeitas, digamos assim, em estar na roda dos ratos, que ela não entende que isso tem etapas. Né? Você não pode pular da roda dos ratos para a liberdade completa. Você tem etapas que precisam ser feitas. Então era isso mesmo que eu te ia dar. Para quem, ou seja, eu neste momento, e há de haver pessoas que estão numa situação menos fácil, e há de haver pessoas que estão a dizer, não, olha, esta crise trouxe uma consciência, felizmente não estou assim tão mal, mas trouxe uma consciência que eu tenho que fazer algo. Então quais são os passos? Alguém que hoje ainda não tem reserva sequer, quais são os passos para que ela daqui a 2, 3 anos, 5 anos, tenha a sua reserva, esteja a investir e já esteja num outro nível, num outro patamar? Quais é que são os passos? Primeiro entender, eu vejo o dinheiro como um ciclo, né? E a gente fala sobre essa metodologia lá no Oxigênio Financeiro, que é o dinheiro você precisa entender fazer dinheiro, você gastar, você poupar e aí investir. Ou seja, o investir é o último passo. É o último passo. E é o que a maior parte das pessoas quer logo. Procura fazer primeiro. E aí como é que eu sei disso? Porque quando você pega, ok, qual é a disponibilidade para investir? Ou não há, aí você fala, qual foi que mágica aconteceria para que você achar que você consegue investir algo que você não tem? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, ou há uma capacidade muito abaixo do que deveria para proporcionar essa saída do ciclo, ou efetivamente você está investindo, mas está com dívida. Então, foi aquilo que aconteceu cá, por exemplo, final da década de 90, ou início da década de 2000, quando, por exemplo, a própria banca financiava, nós vamos agora fazer um aumento de capital e damos-lhe um empréstimo para comprar as nossas ações. Então havia pessoas que não tinham capacidade para investir e estavam-se a endividar para investir. Exato. Houve ali uma altura em que as coisas correram bem, mas depois as ações, não é? Então ficaste com uma dívida. E ainda estava com o seu investimento caindo. Então quando você entende a questão do ciclo, primeiro é falar, ok, o meu ciclo está girando, né? E esse ciclo pode sim estar girando independente de quanto você ganha. Porque é percentual. Tá? Se você não trata o dinheiro como deve ser tratado, se você acha que tratar o dinheiro como deve ser tratado só quando você tiver ele, na verdade você só tem quando você trata, é o contrário. Exatamente. Né? Olha, fala-me então um pouco mais específico, até porque, e tu sabes isso melhor que eu, infelizmente não há uma literacia financeira, não é algo que se ensine na escola, não é algo que se ensine nas faculdades, a não ser que vás especificamente para essa área, ou seja, não há uma cadeira, não há uma disciplina de finanças pessoais, finanças para crianças, por exemplo, e muitos de nós, e eu próprio, cresci a escutar as crenças que o meu pai e que a minha mãe e que as pessoas estavam à minha volta sobre dinheiro. E isso, houve crenças que eu repudiei. Por exemplo, o meu pai era alguém de poupar. E então, o que é que eu fiz quando comecei a ter o meu vencimento e a minha estabilidade financeira? Gastar. Ok?
Portanto, fala-nos um pouco o que é esse fazer, o que é esse gastar, o que é esse poupar e o que é esse investir. O que é que significam essas Ok. 4 etapas? Esse equilíbrio, né? O fazer, ele é a origem da tua receita, ou seja, como é que você está recebendo. Porque vamos pensar que o dinheiro ele é apenas, única e exclusivamente, uma troca, né? Uma moeda de troca. De onde surgiu o dinheiro? Antes nós trocávamos mercadorias, nós trocávamos coisas. Chegou no momento que a avaliação da coisa, da mercadoria, fazia sentido. Então eu queria trocar um barco por um carro, você não quer navegar, você não quer trocar. Então como é que a gente faz para, primeiro, achar a mercadoria dentro da mesma precificação e que aquilo dali possa ter um comércio? Então quando você entende isso, ok, o que eu estou trocando, seja através de uma solução, seja através do teu tempo, ou seja através do meu próprio dinheiro, que eu estou somando para alguém que eu tenha o dinheiro de volta. Então esse é o fazer, né? E aí você vai ter ali o perfil de alguém que é funcionário público, então ele faz algo ali para o governo e vai receber o recurso, alguém que tem um negócio ou alguém que faz parte de um negócio, são ali as formas de se fazer. Ou seja, é aquilo que tu desempenhas e que te traz valor financeiro, ou seja, é a troca do teu serviço, é a troca do teu emprego, é a troca do teu negócio por dinheiro. Basicamente é uma troca de uma solução essa que alguém precisa, e todo o restante a gente só está falando de uma forma contratual, né? Um é fixo, outro é variável, outro... mas basicamente é o quê? Todos nós geramos solução e essa solução nos proporciona ter essa moeda de troca, no caso o dinheiro. Fazer dinheiro. Depois temos o gastar. O gastar tem uma importância que também as pessoas se baseiam muito na questão do controle, né? Meu controle de gasto. Então eu anoto tudo, eu tenho um aplicativo, eu tenho uma planilha, eu tenho uma folha de cálculo, eu tenho... Ok, só que isso tudo te dá a visão do que aconteceu. Te dá como se você estivesse trabalhando com retrovisores, ou seja, já passou, você já gastou. E aí, quando você não tem um orçamento que é ok, dentro aqui do orçamento, Jorge, seja familiar, seja empresarial, como é que o meu recurso vai ser distribuído? Porque talvez no orçamento você já se antecipa que terá um problema. Porque se você olha o teu fazer, não está batendo com o teu orçamento, opa, o que precisa ser feito? Você vai diminuir o teu orçamento, você vai aumentar a tua capacidade de fazer. Senão é matemática, né, primeiro nível ali, menos e mais. Dentro do fazer, além de ter o orçamento, eu acho que uma das coisas que mudou também o jogo, quando você começa a ter um negócio, começa a entender o conceito de custo, o conceito de despesa e o conceito de prejuízo. Por quê? Tudo é gasto, só que algum gasto é custo. Então, digamos, a gente está usando agora aqui a câmera, enfim, o serviço de gravação, isso aqui é um custo para o que vai ser proporcionado. Se eu olhar em termos de gasto e falar, não, podcast tira as câmeras, então não tem podcast, né? Então isso é custo. Então dentro do teu gasto é priorizar o que for prejuízo, que é o quê? É o que te dá gasto, mas não te dá retorno nenhum. Então você tem lá custo, gasto, mas te dá retorno. Despesa, custo, despesa, gasto, não te dá retorno, mas não toma teu tempo. Você tem uma despesa ali, são coisas que tem que ter despesa. E o prejuízo, além de tirar o teu tempo, ele não te dá retorno. Então, dentro daquele controle que você fez, dentro do orçamento que você desenhou, e priorizando onde você tem que atacar. Ou seja, identificares o que é um custo, o que é um gasto e o que é um prejuízo. Portanto, custo é algo que tu tem aquele custo, mas tu sobre esse custo podes gerar valor. Gasto é, por exemplo, a conta de eletricidade em casa, não é? É algo que tu mas tens a eletricidade em casa, se a eletricidade em casa for na época da pandemia, escritório agora, home office, pronto, é um custo. Exato. Okay. Se não é só para teres o teu aquecimento, ok? E depois tens o prejuízo, que é, por exemplo, o quê? Não toma o teu tempo e não... por exemplo, se você paga Netflix e não assiste, é um prejuízo. Ok. São aquelas coisas que tu tens e que hoje em dia muitos de nós temos, e nós de vez em quando falamos disso, tem que ver o que é que eu tenho de subscrição que não estou, porque vais pondo. Quantos? É 5 aqui, é 2 ali, é 3 aqui, e chega ao fim, tens 100 a 150 euros, ou 200 ou 150 euros mês em subscrições. E que talvez naquele momento fazia sentido, só que com o dinamismo da vida aquilo deixou de fazer sentido, só que você não para. Né? Nós eu tenho e falo, algumas pessoas até falam, como é que é isso, essa relação? Mas eu vejo a finanças pessoais como uma empresa, como um negócio, né? E se calhar até o que está envolvido ali é maior do que alguma empresa. Por quê? Porque quando você tem essa responsabilidade, é como se você fizesse valer o teu esforço para aquela solução que você está dando para aquele teu recurso. Então que seja 15 euros, 12 euros, 150 euros, enfim, aqui não é a quantidade, mas aquilo ali foi uma troca. Né? Então é como se você falasse, eu não me importo com essa troca, ou seja, eu não considero, não utilizo o dinheiro para que ele serve. E as pessoas erroneamente entendem isso como dar uma importância que ele não merece. Então acho que o gastar é por aí, ter um orçamento, isso é básico, ter um orçamento, você precisa ter um orçamento, e
dentro do orçamento, já com o controle do que aconteceu, ou seja, você está dentro do orçamento ou está fora dele? Ok, dentro do orçamento, o que a gente consegue melhorar olhando custo, despesa e prejuízo? Ok. Portanto, fazer, gastar, poupar. O poupar ele é diretamente proporcional à tua crença de merecimento. Né? O que é o poupar? Espera aí, repete lá isso que isso é importante. O poupar é diretamente proporcional à tua crença de merecimento. Excelente. Porque o poupar, ele é diante de tudo que você contribuiu para o fazer, diante de tudo que você controlou para fazer jus ao teu fazer, ficar com uma parte disso. Ou seja, é tu pagaste a ti, é tu dar-te a ti. O que a gente sempre coloca é o paga-te primeiro, né? Porque aquela equação, né, que geralmente é feita, que é receita quanto você recebe, quanto você faz, menos quanto você gasta, é igual a quanto você vai poupar, isso não acontece. Pode fazer uma pesquisa. Sim, acabas por gastar sempre. Porque a nossa capacidade de adaptação ela é ótima para algumas coisas e é péssima para outras. Né? Então nós nos adaptamos rápido. Né? Se eu vou para algum local que eu ia de carro e agora tem trânsito e eu tenho dinheiro para ir de helicóptero, eu vou de helicóptero e quando você vê, você se adaptou. Você fez depois mais. Depois vais no helicóptero melhor e depois vais de jato e depois vais de aí, helicóptero e levam-te o carro lá. Você pega voo comercial, tem que chegar no aeroporto antes, tem que chegar, não, vou comprar um jatinho. Tá? Ou seja, você se adapta rápido. Então, se você não inverte a equação e o poupar passa a estar dentro do teu orçamento, então receita que é o fazer, menos um percentual de poupança é igual a despesa, isso é que vai mudar o jogo. Isso é que vai mudar o jogo. Olha, e há muitas coisas aí, tu ouves isso e eu escuto e ouço também, que é a pessoa dizer, mas eu não consigo poupar nada porque não me chega. Porque lá está, porque as pessoas, há aquela regra que é o 20%, e as pessoas dizem, não, 20%, isso para mim é impensável, mas pode ser apenas 1%. Porque eu recomendo, né? Comece pequeno. Comece pequeno. Por quê? €1. Porque como é crença, a crença não sabe se é 1 ou se é 99%, ou se é 100%. É crença. Né? É comportamento. Ou você faz ou você não faz. Aí eu volto para o meu universo binário. É verdadeiro ou falso? Ou seja, você poupa ou não. Então vamos primeiro resolver a questão de poupa ou não. Depois a gente, isso está fazendo sentido, proporcionalmente vai me levar onde eu quero ir, aí é outra questão. Mas a crença do poupar, por isso que às vezes coisas simples, até um porquinho ali, né? A gente tem aquela questão do porquinho, é a crença que você já atende, não, parte fica comigo. Nem que seja o que sobra, é o troco do que sobrou, fica comigo. É claro que aquilo dali vai ter que ser a segunda análise, ok, esse porquinho vai proporcionar o que eu quero, e aí você vai evoluindo. Mas o primeiro passo eu fico com parte do que eu estou fazendo ou não. Né? E aí eu coloco isso também, se você começa pequeno 1%, e tiver uma meta, vamos lá, você pode estar com problemas financeiros, você pode ganhar o mínimo, você pode 1%, e se tiver uma meta de aumentando em 1% esse percentual, você vai chegar, nem que seja em 20 meses, você vai chegar nos 20% que seria o ideal. Tá? Então, mais do que o objetivo, isso é uma das coisas que você fala muito, fez muito sentido para mim, mais do que o objetivo é a jornada, é quem você vai precisar se tornar para aquele objetivo ser possível. Então 1% estou na jornada e agora vou caminhar. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas eu estou caminhando para frente. 0%, você não está na jornada. Você não está na jornada da liberdade. Então ali eu acho que essa virada de chave é o que muda o jogo para o poupar. Okay, então o mínimo, quem está lá em casa, quem nos está a ouvir, mais uma vez no carro, na rua, onde quer que seja, a conduzir, o mínimo é começar, nem que seja €1. Exato. Nem que seja €1. Tomar uma decisão, não, olha, todas as semanas eu vou pôr de lado €1, ou €1 por dia, ou aquilo que for, ok? Sendo a meta, o que é que dirias que será uma meta a 2, 3 anos, que é neste momento, olha, eu não consigo, o que é que será uma boa meta a 2, 3 anos? Os tais 20%? 20%. Os tais 20%, ok? 20%. Okay. E isso, né, aí volta lá a história, quando você falou, o que você acha que foi fundamental para aquele projeto e tal. Ter estipulado isso me permitiu a entrar nesse projeto. Tinhas a tua reserva, tinhas a tua segurança. E a parte para falar, não, além da minha reserva, você tem a parte de, ok, vamos investir num projeto. Que é o investir, que é quando chegamos à parte do investir. Aí há outra, e nós até falámos disso agora há pouco tempo, quando falámos sobre a Tesla, sobre a Apple, sobre a Google, a Amazon e outras que explodiram durante esta crise para valores de 2 vezes mais, 3 vezes mais por aí, que houve pessoas que pegaram nas poupanças, e por acaso correu bem, não é? Mas eu conheço algumas que foram à poupança, que viram, isto vai dar, e foram à poupança e foram à reserva que tinham e puseram tudo, e por acaso correu bem. Mas tu, quando se fala em investir,
tu deves manter sempre de parte a reserva. A reserva não é A reserva algo não para é substituir. investimento, não. É algo Não. para estar ali, é a tua Até segurança. existem produtos, né? Até existem produtos que hoje não nem fazem tanto sentido, porque se aproxima cada vez mais do zero, chegando às vezes a ser negativo, mas produtos que são com liquidez, ou seja, com velocidade de você ter acesso ao recurso e que tenha algum crescimento, mas que não faz sentido por causa do risco. Então, você precisa entender que risco é aquilo dali, né? Antes de fazer qualquer movimentação. Mas essa diferença, digamos, entre ok, o que é reserva, o que é o investimento, ela é fundamental para que você tenha tranquilidade. Isso foi, quando eu falei que quebrei com 19, 20 anos, Fizeste exatamente isso. Né? E mais do que isso, na verdade, eu utilizei isso como garantia para pegar 10 vezes mais do quanto eu tinha. Então, por isso que foi, como a gente fala, virou pó, literalmente, porque... Hoje, olhas para isso como tendo sido um investimento ou como tendo sido uma perda? Um dos melhores investimentos que fiz. E costumo dizer isso porque, felizmente, com 19, 20, o impacto, tanto financeiro quanto emocional, em uma noite resolve, né? Uma noitada melhor resolve. Agora, imagina se fosse hoje, o impacto que isso gera para a tua família, o impacto que isso gera para todos que estão à tua volta e que estão envolvidos ali com o teu projeto. Então, isso foi uma dádiva ter acontecido isso com 19, 20 anos, sem dúvida nenhuma. Então, fazer, gastar, poupar e investir. Em termos de mais alguma dica que neste momento, e para quem está em casa, em home office, para quem está neste momento na incerteza, até porque, e é a minha percepção, e queria ouvir a tua, porque tu estás mais dentro desse mercado, neste momento ouve-se falar muito da crise de saúde, mas ouve-se falar muito pouco da crise financeira. Mas na minha percepção, e queria ouvir a tua visão, provavelmente neste momento a crise financeira já é maior do que a crise da saúde, só que em termos humanísticos é mais importante focarmos na saúde, claro. Sim. Mas para quem está em casa e que neste momento ter essa consciência maior e começar, lá está, a preparar-se, porque acredito que vamos passar aí por uma recessão, e isto é só as minhas crenças, ok, gente, e não é para... E eu sou totalmente contra o medo e contra as fake news, mas eu sou aquela pessoa que eu prefiro me preparar para o pior e esperar o melhor, ok? Mas o que é que nós podemos fazer nesse aspecto, Marcão? Primeiro entender o investir. Dentro do investir, você tem tipos de investimento, né? E esses tipos de investimentos são diretamente proporcionais ao que você está buscando para o teu recurso. Então, se eu estou buscando um recurso para daqui a 10 anos ter uma outra embarcação para dar uma volta ao mundo, eu tenho um tempo de maturação para aquilo dali que é diferente do investimento para o ano que vem. Então, primeiro ter porque quando as pessoas pedem de aonde investir, é como se isso tivesse uma tabela, aqui. Não, isso tem, assim, o retorno que as pessoas esperam, ele é diretamente proporcional ao risco assumido. E a gente está vendo isso cada vez mais, ou seja, aquilo que era obscuro, que você não entendia e que te dava retorno, está ficando cada vez menor. Né? Por quê? Porque você entende que para você estar investindo, você está investindo basicamente ali em 4 situações. Uma, você está em produtos tangíveis. Então você está numa moeda, você está no ouro, você está no imóvel, no imobiliário, coisas tangíveis. Outro, você está emprestando dinheiro para o governo fazer algo e o governo te dá uma taxa por isso, que são os títulos de vários países. Outro, você está emprestando dinheiro para banco, porque aquilo que o banco te empresta, teoricamente o conceito de banco, o dinheiro não é dele. O banco é um grande, né, acumulador, né? E facilita transações, né? Ele é um facilitador de transações. Então ele pega o Jorge que tem recurso, empresta para o Marco que precisa de recurso para fazer algo e esse spread é quanto a gente recebe. E o outro, você está em negócio, seja um negócio próprio ou financiar um negócio de alguém através de ações e tal. Se pararmos para pensar, em termos de solução, o único que faz soluções são negócios. Porque lembra que tanto o banco quanto o governo, ele empresta para fazer o quê? Negócios. Então, o governo quer fazer uma estrada, ele vai contratar uma empresa para fazer a estrada. Então, o que eu vejo é que, independente de crise, independente de cenário, independente de perfil, os negócios sempre serão negócios, porque negócios estão associados a soluções. E nós, seres humanos, até pela nossa evolução, precisamos de quê? Soluções. Seja ela dada pelo banco, pelo governo, pela empresa, pelo teu negócio próprio, seja o que for. Então, quando você consegue ter esse cenário, você consegue, com mais facilidade, entender qual é o risco que eu estou entrando. Porque às vezes me assustam, as pessoas mandam muito, principalmente o Forex, que agora que é uma transação entre moedas. Mas o que você acha disso ou acha daquilo? Quando eu pergunto, mas como é que funciona? Não, eu não sei. Como é que você está botando o teu recurso num negócio que você não sabe nem para onde você torce?
Né? Você não sabe para onde você torce. Assim, eu torço para acontecer o quê? Para ser favorável o quê? O que precisa acontecer para eu ganhar ou para eu perder? E aí, quando você entende as formas de se ter o retorno financeiro, você começa a entender se você quer aquele risco ou não. Né? Então, o que eu entendo que vai acontecer com a economia? Legal. Você entende que vai prosperar através de um governo, é um governo forte que vai fazer, ok, então títulos faz mais sentido. Não, eu entendo que aqui a banca é quem vai mandar em tudo e que vai emprestar, ok, então talvez emprestar para banco naqueles produtos faz mais sentido. Não, eu entendo que negócios serão sempre negócios. Já te dá uma visão clara do teu recurso. E aí evita com que você faça um posicionamento totalmente fora do teu objetivo. Que eu acho que esse eu costumo dizer que, por pior que sejam produtos, né, e tem produtos que realmente o custo-benefício dele é muito ruim, mas não existe produto ruim. Existe produto inadequado porque você quer. Né? Tem um produto que no Brasil, por exemplo, é o título de capitalização, que é, você paga todo mês, e no final do mês tem um sorteio que alguém ganha aquilo dali. E o máximo que pode acontecer é você retornar o recurso que você tinha. Se você parar para pensar em termos de investimento, isso é vendido como investimento, você fala, pô, então eu botei dinheiro todo mês, alguém guardou para mim, trabalhou com o meu dinheiro. E dá a mesma coisa. E dá a mesma coisa. Só que se você pegar uma pessoa que tem dificuldade do poupar, se você pegar uma pessoa que... aquela forçação ali, foi bom para ela. Sim, porque ele conseguiu pôr de parte aquele dinheiro, coisa que nunca teria E se você pegar um título, eu vou fazer isso todo mês em janeiro, para que quando chegue em dezembro, eu que não tenho um 13º ou um 14º, isso se torne o 13º ou 14º. Ok. Agora, se você falar, não, isso aqui vai ser para minha aposentadoria, o produto é errado. Então a culpa é de quem? Do produto ou da tua escolha? Então acho que entender, né, ter a tranquilidade de, ok, dentro do que eu faço de investimento, o que eu estou buscando? E eu acho que o grande erro das pessoas, para finalizar essa questão do investimento, é como há uma insatisfação com o fazer, acreditar que é o investir que vai salvar a vida. Mas isso é um ciclo. O que salva a vida é fazer, gastar, poupar e investir. Não é só fazer, porque eu conheço várias pessoas que fazem múltiplos dígitos e estão na roda dos ratos gigantes. Eu conheço pessoas que são extremamente controladas, tem caderninho para tudo e estão ali na escassez. Conheço pessoas que poupam, mas que não sabem investir. Então a poupança delas é até pior, porque como aquilo não prospera, a imagem dela é o quê? Não serve para nada poupar. Eu não vejo meu dinheiro prosperar. Então é como se você estivesse colocando uma semente em algo, você está cheio de semente, mas não nasce nada. E conheço pessoas que são especialistas em investir, mas não tem o recurso que precisa, ou estão no produto errado, ou voltam 10 casas porque investem num negócio errado. Então, entender isso como verdadeiramente um ciclo é o caminho que eu vejo para tão sonhada, digamos assim, liberdade financeira e atrelando a liberdade financeira, a liberdade de escolha, tão simples quanto isso. Olha, Marco, até para quem nos está a ouvir ou para quem nos está a ver, nós temos um e-book gratuito que aborda mais este tema. Sim. O e-book do Oxigênio Financeiro. Tu tens isso no teu Instagram, não é? As pessoas se forem ao teu Instagram, se forem à bio. Portanto, gente, vocês que estão aí desse lado, se quiserem saber mais sobre finanças, o Marco, nós produzimos um e-book totalmente gratuito, está no Instagram do Marco, marcoflavio.oficial, vão à bio, tem um link lá e podem baixar. Se tiverem alguma dificuldade, podem nos enviar também um e-mail para nós ou entrar em contacto direto com o Insta do Marco. Marco, para nós fecharmos, algumas últimas palavras ou alguns conselhos não se dão, mas eu acredito, e tu também, e defendemos muito que o problema não é dinheiro, o problema é mentalidade, o problema é mindset, o problema é aquilo que eu acredito sobre dinheiro, o problema é aquilo que eu valorizo, e tu falaste muito aí, em merecimento. Se houvessem três passos, aliás, vou-te fazer aquela questão com que eu normalmente finalizo alguns dos nossos podcasts, que é, se houvesse a possibilidade, imagina que tu dares 3 conselhos, 3 aprendizagens sobre, e neste caso específico, sobre finanças pessoais, mas também se quiseres pôr alguma de vida, que fosse partilhado com a humanidade, que toda a humanidade fosse ter acesso, o que é que tu deixarias como legado, como conselhos, como aprendizagens, como 3 aprendizagens? Eu acho que o primeiro é ter visão, né? Isso fica muito claro aqui hoje vivendo em Portugal e lembrando quando eu estive cá em 2017 e enquanto eu andava, enquanto você apresentava aqui a cidade, o país, coisas que foram me remetendo e falando, caramba, imagina se eu estivesse morando aqui, e aí hoje eu passo, hoje é o, digamos, o quintal de casa. Por quê? Porque houve uma visão do que eu queria, né? Houve uma visão do que eu queria e lembrando um pouco dos clientes que atendo, grande parte não tem visão, e aí por não ter visão, o dinheiro passa a não fazer sentido, porque você tem para quê? Para realizar o quê? Então primeiro,
sem dúvida nenhuma, ter essa clareza. O que você está buscando, nem que seja pequeno e que você vai evoluindo. Às vezes as pessoas se travam, não tem uma visão gigante. Ok, eu também não tinha. A minha visão ela foi mudando. Pequeno. Eu tinha uma visão com 19, uma visão com 30, uma visão com 40. É totalmente diferente. Então, primeiro, visão. Segundo, plano. Porque se você não tem uma visão, se você tem uma visão e não tem um plano, fica sempre no sonho, né? Você está sempre um sonhador. E o sonhador, com o passar do tempo, vai frustrando. Porque você começa a realmente alimentar uma crença de que é realmente um sonho, não é algo tangível, não é algo possível. Então eu também me alimento muito disso, das conquistas, isso é uma coisa que aprendi muito contigo, ou seja, comemorar as conquistas para alimentar algo do realizador. Né? Porque se você só coloca lá o cheque, você faz aquilo com que propósito? Então quando você tem um plano, você coloca a tua visão para dentro do mundo de possibilidades. Ou seja, a primeira parte criativa e depois a parte racional. Parte racional. Como é que eu vou fazer para chegar? E se pararmos para pensar, acho que você na tua rede também deve receber muito isso, as pessoas querem o quê? Plano. Jorge, como isso. Só que como é que você vai dar um plano se você não sabe onde a pessoa quer chegar? É como você começou aqui, eu tinha uma visão que esse barco estava na Holanda e tinha que chegar em Lisboa. Né? Eu não fazia a menor ideia como, ia passar por mares que nunca tinha navegado, por situações que nunca tinha navegado. O que eu fiz um plano? Quem passou por essas situações? Ok. Quais são os dados que eu preciso ter? O que eu preciso ser para conservador, para ter o mínimo de responsabilidade, né, sobre coisas que poderiam acontecer, e a questão da viagem ter estendido 30 dias, por mais que a gente não esperava, mas esperava, estava pronto para isso, né, ou seja, não foi algo que impactou diretamente. Então, o plano. E por último, ação. Porque se parar para pensar, quantas pessoas, você abre a gaveta cheia de plano. É isso, e nós até temos falado disso bastante ultimamente, que não são as pessoas que sabem mais, não são as pessoas que planeiam mais, não são as pessoas até que têm mais valor muitas vezes em termos de sabedoria e de facto dominarem aquela área que têm resultados, são as pessoas que fazem mais com aquilo que têm. Mas você entende que se a gente não entender isso como uma engrenagem, eu de novo trazendo aqui para o meu universo de engenharia ou de análise de sistema, de engrenagem, de coisas sistêmicas. Por quê? Também conheço muita gente que é ação o tempo todo, mas não tem plano e não tem visão. Então você faz ação e chega num lugar que você fala, por que eu cheguei aqui? Não quero desembarcar aqui. Eu uso até a metodologia das pessoas que estão, a metáfora das pessoas que estão remando, chega numa ilha, não quero descer. Você remou para essa ilha por quê? Né? Então, se isso não for um ciclo, se isso não for em ordem, não faz sentido. Então é algo que... Então, visão / sonho, plano e depois ação. Olha, e agora voltando ao início da nossa conversa, de alguma forma foi isso que tu fizeste, né? Tu tiveste aquela visão e que de alguma forma era um sonho, fazer uma travessia. Sim. Por vários mares, por vários, ou seja, peripécias, né? Eu lembro que nós íamos falando, e tu, Jorge, agora hoje estive aqui, que era só moinhos, lembro que estavas ali numa zona cheia de barcos à noite, que era de luzes de um lado, luzes do outro, ou seja, tiveste essa visão, tiveste o sonho, fizeste o plano, ou seja, preparaste, não é? E tu disseste há pouco que preparaste para o que podia correr melhor e para o que podia correr pior, e depois agiste. E ainda assim houve desafios, ainda assim tu tendo-te preparado e estando preparado, não estavas preparado. Sim. E é isso que se você perguntar, as pessoas perguntam muito, eu faria de novo? Eu falo, assim que eu cheguei, a resposta era não. Mas depois que passa e que você lembra, né, o que fica? Fica aquele sentimento do que proporcionou e principalmente do aprendizado. Eu gosto muito a vela acaba remetendo muito para a questão dos negócios e de pessoas, que é isso. Meu pai sempre disse que dificilmente no mar você consegue errar 2 vezes. Fazendo uma analogia que muito provavelmente quando você erra a primeira, você já não volta. Então eu sempre tive muito isso, né, de ok, o que a gente precisa preparar para fazer? Mitigar o erro. E aí é trazer, por que demorou? Porque houve uma avaria é essa que a gente teve que parar. E quando a gente parou, a gente perdeu o que a gente chama de janela meteorológica. Então, para mitigar o erro, poderia ter enfrentado aquela janela? Poderia, mas se calhar não tinha chegado. Então é o que? Não, ok, agora temos a humildade de entender que pode correr mal, temos que esperar a próxima janela meteorológica, avaliar de novo. E isso é o que acontece na nossa vida, né? A gente fez isso em fevereiro, quando sinalizou o Covid, ok, como vamos fazer? Apesar de ser tudo planeado, os planos mudaram. Então essa analogia, eu acho que é o que precisa ser feito, né? Por mais que você tenha visão, você tenha plano, você tenha ação, existe algo que você não controla, né? E que pode ser que você tenha que mexer nessa engrenagem. Então, estar aberto a essa mexida de engrenagem, ter a autorresponsabilidade que essa engrenagem controla ela, eu acho que é o fundamental, digamos assim, para ir nesse caminho da liberdade. Olha,
em termos de fecho, qual é que vai ser a tua próxima jornada em termos de travessia ou em termos de... Qual é o teu próximo sonho? Sonho, né? Sonho. Eu acho que eu hoje vivo um momento tão fantástico. Se eu parar para olhar assim, o que foi 2018 e praticamente 5 em 1, eu vivo um momento tão fantástico aqui em Portugal que eu confesso que essa visão do sonho eu ainda não parei. Eu estou usufruindo desse momento. Estás a viver o sonho? Estou vivendo o sonho. Eu nunca imaginei, como eu falei lá atrás, ou seja, tinha vontade de ser um velejador profissional quando era miúdo, mas não tinha nenhuma referência de alguém que tivesse a vida que eu queria ter sendo velejador profissional, ou seja, conhecia alguns, mas que estavam com extrema dificuldade financeira e que estavam sempre dependendo de alguma coisa para conseguir prosperar. E teoricamente eu acho que eu criei ali, né, no inconsciente uma forma de financiar meu sonho, né? Então, ok, hoje eu consigo ter a liberdade e financiar o que gosto de fazer, e uma coisa alimenta a outra, né? Porque esse aprendizado de lá a gente está utilizando agora aqui para colocar a questão de finanças. Então, hoje a forma como eu escolhi viver, né, ter a liberdade, conseguir contribuir, conseguir prosperar num negócio com pessoas que eu escolhi, né, e isso também quebra outras crenças, falar, ok, você pode sim trabalhar com pessoas que você admira, você pode sim trabalhar com pessoas que fazem sentido, você não tem que se submeter a alguma coisa para ter, digamos, prosperidade na vida. Isso para mim era um sonho, né, que vem de um mercado todo formatado, que é aquilo dali, ou você se adapta ou está fora, você conseguir vivenciar isso é um sonho. Então é claro que você precisa ter, se eu pensar em termos de sonhos grandes, eu acho que alavancar, digamos assim, e tudo que eu estou vivendo hoje, né? Conseguir, de certa forma, proporcionar isso para outras pessoas, eu acho que é o que motiva. Valeu, Marcão. Olha, muito obrigado por esse sonho, muito obrigado por partilharmos esse sonho e por o vivermos juntos. Ainda antes de me despedir de ti, ficam várias mensagens ao longo deste podcast, mas eu vou buscar as 3 últimas, que é de facto a importância de nós termos o sonho, a importância de nós termos a visão, mas acima de tudo termos a clareza desse sonho e dessa visão, onde é que nós estamos e onde é que nós queremos estar. Isso é extremamente importante. Segundo, planear. E aqui planear, não te deixes limitar, não procures a segurança no plano. Muitas vezes o planear pode ser só tu decidires fazer algo, ainda que não vejas o caminho todo, porque acredito verdadeiramente que quando dás o primeiro passo as coisas começam a surgir. E por último, agir, aprender, reformular, ajustar, mas nunca desistas, nunca abandones esse que é o teu sonho, essa que é a tua visão e aquilo que é, e como o Marco disse aqui muito bem, o teu merecimento, ok? Tu mereces esse sonho e mereces essa visão. Marcão, muito obrigado pela jornada e pelo sonho. Estamos juntos, venham muitos mais. Queria só te agradecer, conhecendo os bastidores aqui desse podcast, eu sei da responsabilidade, pessoas lendárias que você traz aqui para inspirar outras pessoas, e me sinto muito lisonjeado de estar aqui contribuindo com isso. Obrigado. Obrigado, irmão. Estamos juntos. Gratidão. Até já.